Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui quem fala é a Michelle e hoje eu e a Diana vamos entrar em um universo muito espinhoso, né? Mas a proposta do plantão é justamente trazer tretas pesadas para apreciação de vocês, né? E apresentar as novas brigas literárias ao nosso distinto público, então aqui vamos nós. Alguém pediu lá no grupo que a gente discutisse um pouco sobre literatura, né? Se ela é um mero hobby ou apenas um ato capitalista, como vocês já puderam ver aí pelo título. E o que eu achei mais interessante sobre isso nele é que tudo concorre para que eu e a Diana sejamos verdadeiramente canceladas dessa vez e por públicos bem distintos, né? Já que a gente tem ali algumas opiniões bem diferentes sobre alguns pontos, mas eu já adianto talvez a minha desagrade todo mundo, mas enfim. E eu adianto também que como editora do podcast eu tenho acesso à parte da Diana antes que ela tenha acesso à minha, mas a gente sempre conversa sobre o que vai ser dito antes, né? A gente, no nosso grupo em particular, a gente sempre ali discute bem o tema, vê direitinho, até porque a gente precisa ver, né, a ordem que a gente vai tratar de cada tema e tal. E assim, até também pra gente não dizer a mesma coisa, né, quando acontece de a gente concordar ou de ter uma opinião ali não 100% igual, mas bem próxima. Então, assim, eu já vou deixar de cara, né, desde já que sim, eu concordo com ela em alguns pontos, tá? Eu, obviamente, não vou dizer quais são pra não ficar dando spoiler da fala da coleguinha, né, mas quando vocês forem chegando lá, vocês vão perceber, vão se lembrar de algumas das minhas palavras, tá? Mas, assim, eu vou meio que fazer o papel de advogada do capiroto aqui, tá? Porque eu vou defender um pouco quem não tem esse viés tão comercial da leitura, né? Embora eu vá dar uns bons cascudos em certos tipos de leitores que mais prejudicam o meio literário do que ajudam. E assim, claro que eu não tenho essa visão poliana de falar sobre a literatura, ou pelo menos não na maior parte do tempo. Mas assim, eu pessoalmente acredito que a leitura ela tem ali como seu principal papel, né? Sua principal função, ela deve nos transformar, né? Deve nos proporcionar experiências e nos preparar para a vida, de certa forma, né? Principalmente porque a literatura, né, nesse viés mais tradicional, mais assim, na origem da literatura, como a gente conhece hoje e tal, ela começou em uma época em que ela não era feita por entretenimento, para fins de entretenimento. E a gente já vai ver um pouco do motivo disso, mas a leitura ela começou com o objetivo de ajudar no trabalho, de proporcionar às pessoas uma chance de refletir sobre si mesmas, né, sobre a sociedade em que elas estavam, sobre o cotidiano, sobre suas ações ali do dia a dia. E a literatura surgiu para meio que nos ensinar a ser gente, de fato. Pra gente ver ali os personagens fazendo coisas que nós fazemos todos os dias, sejam boas ou ruins, e que talvez a gente possa aprender com os erros deles sem que a gente precise passar por certas experiências. Só para citar assim, alguns exemplos, o Machadão ele nos mostrou ali os males de ser uma pessoa mimada, arrogante, super protegida pelos pais, principalmente pela mãe nesse caso específico, que era incapaz de lidar com os sentimentos de rejeição, de abandono, enfim. E isso tudo sem que a gente precisasse passar pelas mesmas experiências do Bentinho de Dom Casmurro, né? Porque, assim, se você acha que esse livro é só sobre se a Capítulo traiu ou não, eu sinto muito em te contar, mas você leu o livro errado, certo? Desculpa falar, mas é a realidade. E também o Dostô, nosso querido Dostoiévski, ele nos ensinou que pensar apenas na nossa própria felicidade e ficar ali o tempo inteiro perseguindo uma vida de prazeres egoístas, sem se preocupar muito com os efeitos de nossas ações nos outros, né? É o caminho mais rápido para ter uma vida vazia, sem alegria verdadeira, para você viver sozinho, porque ninguém vai aguentar viver do seu lado, né? E isso sem que a gente precise se chamar Ana Karenina. Então, é muito importante, né, a gente ter isso daí só para ter uma perspectiva. E como eu disse ali, a leitura ela não surgiu, né, nessa parte de entretenimento, porque ela surgiu em uma época em que era muito caro você fazer um livro. Então, assim, a gente tem sempre essa visão de que os livros antigamente eles eram apenas para pessoas ricas, porque as pessoas ricas eram todas ruins e não queriam que os pobres tivessem acesso. Ok, em alguns casos era isso também, né? A gente não pode achar também que o mundo é arco-íris, tudo feito de arco-íris e todas as pessoas são boazinhas. Não, óbvio que não. Sim, tem gente babaca a esse ponto de criar as coisas só pra si. Mas a verdade é que antigamente a matéria-prima do livro ela era muito difícil de encontrar, de certa forma, e também era muito difícil de produzir, de fato, né? Lá atrás, na época da Idade Média, as pessoas tinham que fazer os livros à mão. Era muito demorado, era muito trabalhoso. Tinha que ser uma mão de obra muito especializada, porque a gente sabe que era uma época que nem todo mundo sabia ler, né? Até porque o que era mais focado era realmente ali o trabalho manual, que era mais importante para a sociedade, de certa forma. Então não era todo mundo que sabia ler também. Não era todo mundo que sabia fazer ali aquelas ilustrações típicas do período medieval. Então era algo muito específico, existia muito estudo, de certa forma. Então não era algo fácil de fazer. E por muito tempo, né, mesmo ali com o avanço da tecnologia na produção do livro, era muito difícil de encontrar papel, de
encadernar demorava bastante tempo. Por muito tempo as coisas foram feitas aí de forma manual, então eu não sei se vocês já tiveram uma curiosidade de comparar o preço de livros em uma editora tradicional e uma editora artesanal, mas tem editoras artesanais que às vezes por um livro de 20, 30 páginas cobram o preço de livro que em uma editora tradicional seria de um livro de 300 páginas. Então, quanto mais artesanal ali, quanto mais manufaturado o produto, mais caro ele é, porque vai levar mais tempo, vai exigir uma mão de obra mais específica. Então, isso tudo também pesava. Óbvio que tinha esse fator social, mas também tinha muito essa questão de dificuldade mesmo, de ser difícil, de ser algo difícil de se produzir. Então, não tinha essa literatura por entretenimento, porque eles não podiam gastar papel, não podiam gastar tinta, sabe? Não podiam gastar mão de obra publicando qualquer coisa. Então, a literatura de entretenimento surgiu justamente conforme aí essa indústria do livro foi conseguindo produzir mais livros em menos tempo. Com esse avanço todo, a gente consegue hoje em dia ter um livro, entre aspas, do tipo do estilo Destrua esse Diário, por exemplo, né? Antigamente seria impensável, impossível, né? Você gastar muito dinheiro para fazer uma coisa para pessoas rasgarem, cortarem, pintarem de qualquer forma, enfim. Mas assim, voltando aqui especificamente pro nosso tema, mesmo com a literatura de mero entretenimento, a gente pode aprender alguma coisa, porque muitas vezes o problema de não perceber a mensagem dos livros não está no escritor, ela está em nós leitores que não vemos muitas vezes. Por exemplo, Jogos Vorazes não é, ou pelo menos não deveria ser, mais uma distopia aí aleatória no meio de tantas outras, ou pior ainda, só uma história adolescente que tem um triângulo amoroso ali legal pra gente torcer pra um ou pro outro. É uma obra muito profunda, sabe? Ela trata da ascensão de um governo totalitário ao poder e de como muitas vezes certas facções políticas juram que estão ali lutando em prol da democracia, da esperança do povo, do bem da população, mas na verdade é só mais uma bota pra oprimir a gente. Eu sei que tá um momento muito complicado pra gente falar, mesmo que de forma superficial, de política ou de questões sociais, principalmente se você mora aqui no Brasil, né? O pessoal aí sabe o que é que tá acontecendo. Não vou entrar nisso, nesse assunto, tá só fazendo aqui a baila. Mas é porque, assim, de certa forma, né? Principalmente nesses livros que discutem essas questões sociais mais diretamente, a gente não tem como se desvencilhar muito disso. E principalmente porque também tem aquelas pessoas que militam que a única função social do livro é justamente essa função política, né? De militar e tal. Eu também não vou dar minha opinião sobre isso agora, até porque eu acho que é tema pra outra treta que a gente tem que comprar mais tarde. Mas assim, quando eu falo que a literatura nos ensina, eu não tô falando só de questões ali escolares, como muitas pessoas podem pensar, né? Sempre falam do bem da leitura, porque amplia o seu vocabulário, porque se for, sei lá, um livro histórico vai te ensinar como eram os costumes daquela época. Não é só, é isso também, mas não é só isso, né? A leitura ela nos ensina habilidades que são fundamentais pra nossa vida pessoal, pra nossa vida social, pra nossa vida política também, né? Já que a gente citou aí, pra facilitar o nosso posicionamento no mundo, pra nos dar meios de refletir sobre esse mundo, né? Até porque a única chance que a gente tem de mudar alguma coisa, principalmente se a gente quer mudar pra melhor, é justamente compreender com profundidade aquelas questões que a gente tem nas mãos pra resolver, né? Cada geração a gente diz que tem um problema pra resolver, então a gente só pode resolver se a gente conhece aquilo ali direito. Eu não posso refletir sobre alguma coisa, eu não posso criticar, eu não posso transformar algo que eu não entendo o que é, que eu não sei quais são as consequências que as minhas ações podem vir a ter, que consequências práticas ali, imediatas ou não, que as minhas ações para essa mudança vão ter. É impossível. Assim, eu até posso tentar fazer, mas o desastre vai ser grande, como infelizmente já aconteceu em vários momentos históricos com várias civilizações, né? A gente vai em revoluções que foram ali um banho de sangue e no final das contas voltou tudo a ser a mesma coisa que era antes ou até pior, né? Infelizmente exemplos não faltam, né? E eu não vou ficar aqui só argumentando sozinha, não. Eu trouxe umas pessoinhas de cacife para me darem cobertura aqui. A primeira delas é a Valda de Andrade Antunes, que no livro Lendo e Formando Leitores, na página 32, ela nos diz o seguinte: podemos dizer que a literatura tem o interesse principal de provocar o prazer estético no leitor por meio da linguagem. A obra literária pode informar, expressar o eu do autor, influenciar o comportamento do leitor, explicar o funcionamento da linguagem utilizada, mas tudo isso por meio da elaboração artística, do estilo, do uso original das palavras, da exploração do ritmo, da intensificação da sonoridade e da significação das palavras e da organização das frases. É como se o texto literário quisesse nos dizer: veja como eu sou bem escrito, belo, surpreendente e original. Esse cuidado com a elaboração da linguagem intensifica a expressão das emoções, das ideias, dos sentimentos, da interpretação do mundo e da informação. Um pouquinho mais adiante, aqui na página 34, ela traz pra gente o seguinte no tópico: a literatura e a vida.
A leitura frequente de textos literários é muito importante na formação de uma pessoa, porque a obra de arte oferece interpretações do mundo que estimulam a reflexão e o conhecimento. As narrativas tradicionais de contos de fadas, por exemplo, tratam das questões fundamentais da existência humana: medo, amor, perda, ciúme, poder, dever, inveja, submissão. Além de proporcionar experiência emocional e estética, o convívio com a literatura, tanto no ouvir de histórias como na leitura, constitui um exercício privilegiado de habilidades mentais e de familiaridade com as estruturas e possibilidades da língua escrita. Então, é por isso que aqui eu vou, talvez, decepcionar o nosso público como um todo, porque eu acho que não, a leitura ela não é só um ato capitalista, mas ela também não é só um hobby. A literatura ela tem uma força tal que um autor, eu acho que é austríaco, eu sinceramente não me lembro, mas o nome dele é Hugo de von Hofmannsthal. Ele dizia que não há nada que aconteça na cultura de um povo que antes não tenha acontecido na literatura. Então, a gente também pode extrapolar para outras artes isso, né? Só para citar um exemplo aqui, há algumas décadas, o casamento interracial, ou seja, né, de pessoas brancas e de outras etnias, ele ainda era proibido lá nos Estados Unidos. E foi um escândalo aquele episódio de Star Trek que um dos personagens, que era um cara branco, ele beija a outra personagem que era uma mulher negra. Eu peço perdão porque eu não vou me lembrar dos nomes dos envolvidos, né? Vocês sabem que ficção científica não é minha praia. Mas assim, graças a Deus, hoje em dia isso virou uma coisa muito comum. Antes era um absurdo isso acontecer na TV, no horário nobre. E hoje a gente acha estranho é quando não tem casal interracial na história, ou quando, sei lá, não tem uma pessoa negra em um papel importante em algumas obras, né? Uma das primeiras coisas que a gente critica, e com razão, né? Então, assim, a literatura, ela tem muita força, ela tem essa força de transformar as coisas, né? Pro mal, infelizmente, também. Quantos livros aí não foram escritos pra justificar, sei lá, coisas muito ruins, né? Guerras, genocídios, separação das pessoas por grupos, enfim, vocês entendem, né, o que eu tô dizendo. Tem vários livros aí, tem até um livro que fala, né? 10 livros que não atrapalharam a humanidade, algo assim, e um que não ajudou nem um pouco. É um título nesse sentido, que fala justamente de livros que foram escritos, né, ali com ideias totalmente, né, negativas sobre algumas coisas, e que infelizmente influenciaram algumas pessoas a fazerem coisas absurdas. Então a literatura tem muita força, e quem apenas lê essas coisas na superfície não sabe as reflexões e as transformações pessoais que estão perdendo ali, quando são positivas, obviamente, mas que estão ali nas entrelinhas dos livros. E quanto a isso, a Marina Colasanti, ela escreveu um artigo muito bonito, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu me emocionei muito quando eu li da primeira vez, e tem o mesmo nome do livro em que eu li, que é chamado Como se Fizesse um Cavalo, que ela conta todo o seu caminho na leitura e de como cada um dos livros que ela foi lendo ao longo da vida, como cada um deles contribuiu para a sua personalidade e as experiências que ela foi vivendo ali até chegar à vida adulta, quando ela escreveu o artigo. E assim, obviamente eu não vou ler todo porque ele é metade do livro, apesar de ser um livro pequeno, não vou ficar aqui lendo 20, 30 páginas para vocês. Mas assim, eu recomendo muito que vocês procurem, que vocês leiam, porque é um artigo muito bom, assim, eu comecei a perceber muitas coisas em relação à literatura. Por muito tempo eu fui uma dessas autoras que às vezes, não que eu desse abordagens irresponsáveis a temas pesados, mas assim, eu achava que não fazia diferença nenhuma na vida de ninguém, que eu podia escrever qualquer coisa e dizer, gente, eu não concordo com isso, tava tudo certo. E eu comecei a perceber que não, a gente tem que ter responsabilidade com o que escreve e também com aquilo que a gente seleciona pra ler, obviamente. Mas enfim, eu vou direto aqui a ler o trecho que eu separei pra vocês, pra ilustrar melhor um pouco do que eu tô tentando dizer. Conta-se que certa vez perguntaram a Michelangelo, acho que foi a ele, não vou verificar agora, como fazia para esculpir um cavalo. É simples, teria respondido o artista. Pega-se um bloco de mármore bem grande e tira-se tudo que não for o cavalo. E o que sobra é ele, o Epim. Seguindo seu exemplo, vou desbastar do bloco da minha vida todas as leituras, tirar os livros todos. O que sobrar será o que eu teria sido sem eles, e me dará a justa medida do que fizeram por mim. O primeiro golpe no meu bloco me obriga a eliminar a voz macia da minha mãe ou da minha babá, mas sempre feminina, que à beira do sono me entregava os primeiros contos de fada. Eu os incluo na categoria de leitura porque havia sempre um livro presente. E se não era eu próprio que lia, o que eu ouvia não era oralidade, mas a transmissão de uma narrativa escrita. Esses contos estão plantados onde tem início a minha memória. E se tento imaginar-me sem eles, percebo que a escuridão da noite e o seu silêncio teriam começado de chofre, sem remissão, com a temida hora de ir pra cama. Retirada a presença daqueles cavaleiros e damas, dos aldeões, dos duendes, das velhinhas bondosas e das más, os pastores e animais falantes que me davam a mão para entrar nos sonhos, eu não teria tido outra solução senão pular no sono de pé juntos.
como quem cai dentro de um poço. Nenhum lobo escondido entre troncos teria me ensinado a lidar com outros lobos, bem mais famintos, que haveria de encontrar que dar fora. Nenhuma fera teria me mostrado a beleza da compaixão. O patinho feio que eu era não teria tido nenhum aceno convincente da possibilidade de transformação. E sem a princesa pálida como a neve, deitada no seu esquife de cristal, devolvida a vida por um beijo, quem me diria da força vivificadora do amor? Nossa, gente, eu acho lindo esse trecho, esse conto inteiro. Só vem pra ilustrar, né, aquilo que a gente tá falando, de quanto a literatura muitas vezes faz diferença na nossa vida, influencia nossos comportamentos, influencia nossa personalidade e às vezes a gente nem percebe. Então, depois de tudo isso que eu falei, né, alguém pode vir me perguntar: Michelle, se a literatura é tudo isso mesmo, se é tudo isso de bom e todas as pessoas deveriam ter acesso, por que ela não é gratuita? Porque, sei lá, que os autores precisam ganhar dinheiro com ela? E aí eu vou ser obrigada a ser a chata que te responde que é porque nada nessa vida vem de graça, meu amor. Nada que vale a pena vai cair do céu nas suas mãos, tá? Nada na natureza é de graça e é muito trabalhoso fazer um livro mesmo ainda hoje. Assim, vou dar uns 2 exemplos aqui bem bobinhos. Você tem aí um relógio de parede na sua casa? Eu sei que algumas pessoas não têm, já são bem moderninhas, mas quem tem, ele trabalha de graça pra você? Não, ele não trabalha não, tá? Porque você tem que chegar lá de tempos em tempos e colocar uma pilhinha ali. Né? E se tiver alguma fruteira aí fora da sua casa, quem mora, né, não em áreas urbanas intensas, mas enfim, se tem alguma fruteira ali lá fora, você pode ir lá pegar, sei lá, uma maçã e uma laranja, e isso é de graça? Não, mas não, você pode não ter pago dinheiro, mas você gastou energia, você fez esforço pra ir lá, estender o braço, puxar a fruta do galho, talvez até subir no pé, se for o caso, né? Então tudo na natureza, tudo no mundo é trabalho, é esforço, é gasto de tempo, é gasto de energia. Mesmo que quem aqui é religioso, que acredita no Jardim do Éden, mesmo que a gente tivesse lá, todo mundo de boa no Jardim do Éden, dando comida à vontade, correndo pra lá pra cá, ainda assim a gente ia ter que pelo menos levantar o braço pra pegar uma fruta e comer. Isso é trabalho, isso é tempo, isso é energia, isso é esforço. Então, nada, não tem um pezinho de livro que tá ali, que você chega, pega e pronto, vai ler. Mesmo que tivesse, como eu disse, você ia ter que ir lá, pegar o livro, abrir. Tudo é gasto, gente. Nada surge do nada, né? Nenhum conhecimento brota na sua cabeça, você tem que ir lá, tem que estudar, enfim. Tem que fazer uma série de coisas pra poder ter acesso a isso. Assim, e de novo, eu não tô falando isso pra Diana, não. Claro que não, porque tem vários pontos que ela fala que eu concordo, como eu já disse, né? Alguns vocês vão retomar só quando ela já teve até... estiverem ouvindo ali o que ela tá dizendo. Assim, tem muitas pessoas que falam que a literatura é capitalista, não pra atestar alguns dos fatos que ela vai dizer pra gente logo mais, mas assim, só pra buscar desqualificar a literatura ou tratar a literatura, principalmente a literatura de entretenimento, como se fosse algo menor, algo que não tem importância nenhuma, né? Que só tem o preço do livro, mas não tem valor nenhum. E isso é algo muito injusto, porque todo livro, por mais simples que seja, por menor que seja, ele tem a sua mensagem. E a gente pode até discutir se algumas delas são positivas ou não, né? Eu, por exemplo, eu jamais ia largar minha vida, minha casa, minha família pra me enfiar lá numa comunidade e virar cadelinha de um mega traficante só porque ele é bom de cama. Jamais da minha vida. Mas até nessas obras mais comerciais, assim, que algumas pessoas dizem que, né, são mais vazias, vamos dizer assim, mesmo elas podem nos ensinar alguma coisa. Nem que seja pelo exemplo do que não fazer, né? A gente pode até aprender com a mocinha tonta que se deixa seduzir pelo seu sequestrador, né? Em um caso clássico do Síndrome de Estocolmo, que a gente precisa procurar terapia ou até a polícia, ao menor sinal de que a gente tá vivendo um relacionamento abusivo, por exemplo. E aqui, assim, eu vou levantar o meu escudo anti-cancelamento agora, né? Mas eu acho que esses livros que existem, que são totalmente, não totalmente, né? Mas assim, só servem mesmo pra esse exemplo negativo, né? Da gente ver o que aquela personagem faz e fazer o exato oposto do que ela tá fazendo. Eles são muito mais culpa do leitor do que do autor, tá bom? Ou do editor, ou do mercado, ou do que você queria chamar. Porque assim, eu, de certa forma, já que a gente falou de política, né? Eu sou um pouco libertária nesse ponto de economia. Acredito que se algo tem oferta, é porque tem demanda. Se tem influencer digital aí que vende água do banho por uma fortuna, é porque ela sabe que vai ter trouxa pra pagar por aquilo. O poder de mudar esse mercado literário, se é que é isso que algumas pessoas estão propondo, eu acho que tem que passar por mudanças sim, mas esse poder tá, de certa forma, né, em grande parte na nossa mão enquanto leitores. Se a gente acha que determinado livro não tem uma mensagem positiva ou tá muito caro, né, o preço dele não corresponde ao valor que ele vai agregar na nossa vida, a gente não deve
querer destruir o mercado inteiro ou revolucionar tudo, botar tudo de perna pra cima, né? A gente simplesmente não compra aquilo. E quem comprar pode, sei lá, às vezes pode acreditar em uma boa campanha de marketing, enfim. Mas é seu direito fazer uma resenha negativa, falar suas opiniões, falar pras pessoas por que você acha que aquela obra não vale tanto a pena, sabe? Nós é quem decidimos com que vamos gastar o nosso dinheiro. Se uma coisa não nos agrada, a gente vai consumir outras coisas muito melhores, muito mais produtivas do que aquilo. E aí, com o tempo, óbvio que isso vai levar tempo, sim, porque a gente vai ter que educar a mente desse povo todo, né? Que às vezes lê um 365 dias da vida e acha que isso é um ideal de relacionamento. Óbvio que vai levar muito tempo pra gente, né, com conversa, com educação, claro, nunca com censura, nunca com querer proibir esses livros ou queimar o que quer que seja, mas com educação mesmo, de mostrar que isso não é saudável, que isso não é uma coisa boa, que não é algo que a gente tem que ver e querer fazer igual. Vai levar muito tempo isso, vai sim, mas é possível e a gente tem que também ali colaborar com a nossa parte. Não coloque o seu dinheiro em coisas que você não acredita. Nós é que decidimos com que nós vamos gastar nosso dinheiro, nós é que decidimos com que nós vamos gastar o nosso tempo, pessoal. E tempo sim acima de tudo, essa sim é que é uma moeda de altíssimo valor, porque se você gasta dinheiro hoje com alguma coisa que você comprou, mas não era tão boa, você pode recuperar esse dinheiro depois, você pode trabalhar um pouco mais, pode fazer um freela, pode fazer alguma coisa e recuperar até mais do que o que você perdeu de dinheiro. Agora, o tempo que você gasta, meu amor, já era, acabou. Então, gaste o seu tempo com coisas que você acha que valem a pena. Não leia um livro que você acha que não vai te acrescentar nada, não veja um filme ou uma série que você acha que não vai acrescentar nada. E eu fico muito feliz que vocês estejam ouvindo o podcast, porque eu tenho certeza que se vocês ouvem é porque vocês acham que a gente vai acrescentar alguma coisa na vidinha de vocês, né? Então, obrigada por isso. Tem muita gente que usa esse argumento de que é tudo capitalismo, né? Como uma forma de querer invalidar isso tudo, né? Mas quando a gente usa esse argumento, muitas vezes a gente pode estar sendo injusto com quem faz um bom trabalho. E essas pessoas que fazem um bom trabalho, elas merecem ser bem pagas por isso. Não tem nada de errado em você fazer um serviço bem feito e ganhar uma quantidade de dinheiro correspondente a isso, por isso que você tá fazendo, né? A gente tá jogando na mesma gaveta desses escritores que só escrevem por dinheiro mesmo, excelentes profissionais, excelentes escritores, excelentes designers, excelentes capistas, editores, diagramadores, enfim, todo o mercado editorial, né? Óbvio que tem a parcela ruim do mercado, claro, como tem parcela ruim de todos os tipos de profissionais. Agora a gente não termina igualando quem não tem um pingo de profissionalismo, né? Só tá pensando ali no dinheiro mesmo, com quem trabalha com qualidade, com excelência, e que toda moeda que ganha é porque fez por merecer, né? E já que a gente tocou nessa questão de preço, a gente também pode discutir se alguns livros valem o preço que tem, né? Se é justo, sei lá, um e-book custar o mesmo que um livro físico, por exemplo. Eu já adianto que eu não acho uma treta, alerta de outro. Uma tretaception, gente. A gente tá tendo tretas dentro da treta, meu Deus. Enfim, a gente também pode até discutir, por exemplo, se as porcentagens recebidas pelos autores são justas, né? Mas a verdade é que uma editora, mesmo que menor, emprega muitas pessoas. Eu não acho justo, né? Por exemplo, que um autor receba só 10% do livro. Eu não acho. Eu disse que eu não ia dar spoiler, mas eu vou dar. Eu concordo de certa parte com a Diana quando ela fala sobre essa questão do dinheiro que alguns autores ganham. Então, eu acho que não é justo. Mas assim, tem muita gente que acha que os editores enriquecem e pegam os outros 90% pra si. Eu até não duvido que alguns façam isso mesmo. Eu já vi de tudo nessa vida, meu Deus do céu. Eu ouvi falar, assim, absurdos em relação a editoras. Se vocês quiserem, a gente até pode fazer depois um episódio sobre tretas exclusivamente do mercado editorial, que eu sei cada fofoca maravilhosa. Mas enfim, a verdade é que muitas pessoas, elas fazem isso, né? Elas igualam todas essas pessoas, os editores, esses editores injustos com os outros, porque elas desconhecem os bastidores de uma produção editorial. E recentemente eu fiz uma oficina sobre editoração de livros e eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu saí de lá com outra cabeça sobre esse mercado, assim, todo. Como eu disse, claro que tem a parcela ruim, mas tem muita coisa que eu não sabia, que eu ficava criticando porque eu não sabia como era. Porque, assim, o caminho que um livro percorre, desde a cabeça do seu autor até chegar nas nossas mãos, leitores, é muito grande. Os meios eletrônicos, eles deram uma encurtada boa nisso daí, uma barateada muito interessante também, né? Mas ainda tem muita gente no meio do caminho que presta serviço, sabe? Um bom serviço, que passa a noite em claro, que tem que bolar soluções criativas de última hora para problemas que apareceram sem que ninguém estivesse esperando, que deixa a família de lado, que deixa até de viver um pouco pra gente poder ter um livro legal nas mãos ou nos nossos leitores digitais, pessoal. Então, assim, não dá pra gente colocar esse povo todo no mesmo bolo e achar que todo mundo tá ali no mercado só
só pelo dinheiro. Ó, que dinheiro também é importante, gente. Dinheiro não é errado, não, por favor. É muitas vezes pensamentos assim que travam a gente de prosperar na vida, sabe? Se o dinheiro é ganho com honestidade, com trabalho sério, com trabalho honesto, não tem problema. Ganha mesmo, vai atrás, corre atrás, sabe? E um paralelo que eu faço só a título de comparação do trabalho do escritor é como de um professor, né? Já que de certa forma os professores fazem esse trabalho aí de construção de personalidades, de formação de imaginário de uma forma ainda mais direta que a de um autor quando publica um livro, né? É bem mais direto, é bem mais perceptível isso. Então assim, não é porque a educação é um direito de todos nós, né, e que tem que ser promovida a todos com qualidade, com equidade, que o trabalho do professor tem que ser gratuito, gente, não é por isso, sabe? Então por que o autor deveria ser? E também não é justo a gente colocar todos os professores no mesmo balaio, né, e tratar todo mundo como um mau profissional, porque alguns de fato são, né, porque alguns não têm aquele comprometimento, ou porque trabalham só visando esse lado financeiro mesmo. Né? O que a gente precisa fazer é justamente separar os bons dos maus profissionais, né, reconhecer o trabalho dos bons, tentar ali dentro das nossas possibilidades, tentar dar essa pressionada para que os ruins melhorem, né? Óbvio que também nada nunca vai ser perfeito, né? Enquanto tiver gente no meio do negócio, as coisas têm essa tendência de dar errado, quase que infinitas. Mas a gente tem um certo poder, sim, de mudar isso, né? Então a gente continuar dando ibope para quem lança livro de qualquer jeito e depois querer culpar todo o mercado editorial também não dá, pessoal. E por último, porque eu já falei demais, eu já fiquei cancelada demais hoje, ganhar dinheiro com serviço bem fechado não é errado, de novo, né? Não tem problema nenhum nisso. Se você tá ganhando seu dinheiro honestamente, se você tá fazendo o seu trabalho dando o melhor de si, ganhe mesmo. Muitas pessoas falam de capitalismo como se tudo que tivesse envolvido em relação a isso fosse obrigatoriamente errado, e até usar essa palavra já tá de certa forma contaminado, porque aí qualquer pessoa que queira vender o seu serviço, vender os seus produtos já são vistos por alguns aí como mega capitalistas, não tem nada a ver, tá bom? Então se levantem aí, escrevam os livros de vocês, sejam muito bem sucedidos aí nas suas carreiras editoriais, e quando os livros estiverem aí nas livrarias, nas lojas online, aí vocês vêm aqui e contratam a gente pra dar uma focinha na divulgação, tá bom? E chega, né? Já deu por hoje, eu falei aqui horas e horas e horas sem parar, então chega de cancelamento, chega de vocês ouvirem minha voz, vai daí, Diana, e até o próximo podcast. Tchau! Olá pessoal, obrigada Michelle. E como nunca, duas pessoas podem ter a mesma opinião neste podcast, com risco de se perder uma boa polémica. Hoje temos cancelamento para todo o lado. Isso é muito bom para quem é ouvinte deste canal. Se a Michelle não acredita que a leitura é um ato capitalista, mas também não é um hobby, eu tendo a equilibrar a balança para um dos lados. Eu acredito que a leitura é um ato capitalista. E deixo já de seguida as minhas razões, mesmo tendo em conta que a treta vem e o cancelamento é certo. É muito romântico ter a ideia de que ler é maravilhoso e que faz bem, e que é lúdico, tal como a Michelle acredita, e está tudo bem. Ou não, porque estamos no podcast Plantão da Treta, então nesta sexta temos que cancelar, não é? Então, quanto a mim, essa coisa de ser uma leitura muito maravilhosa e que a leitura é incrível e um hobby, enfim, essa coisa muito romantizada, para mim posso dizer que é tretas. Aliás, tem tudo a ver com o podcast, portanto sim, para mim é tretas. Podem-se defender com o domínio público, isto entre aspas, até porque eu tenho como rebater esse argumento. Se o domínio público significar que está gratuito, então a pirataria e o plágio seriam considerados domínio público, certo? Acho que vamos um minuto de silêncio para este comentário, não é? Eu sabia que iria ser cancelada, portanto, tanto eu como a Michelle sabíamos que iríamos ser canceladas. E já estou eu a começar a ser cancelada. Até porque, eu vou-me defender ainda, até porque toda a gente consegue adquirir essas obras sem necessitar de pagar por elas. Portanto, domínio público seria basicamente gratuito, não é? Pensamos assim. E vou mais além na treta e vou mais além na ser cancelada. Ainda este mês, em novembro, pessoal na rede social TikTok começou a divulgar e a recomendar o site Zlibrary para fazerem download ou baixarem livros gratuitos. O que aconteceu foi que o site saiu do ar porque era pirataria. E meio mundo de leitores chorou. Aliás, as redes sociais acho que explodiram.
porque no Facebook era publicações em páginas de leitores, em páginas de livros, a mostrarem a notícia, a revelarem essa notícia, e comentários de leitores a chorarem, a dizer que já não tinham um site para baixarem livros. E, enfim, foi uma confusão, toda a gente ali a chorar, parecia um mar de gente a chorar, nós até nadávamos no meio do choro. E então, concluindo, os leitores procuram livros de forma gratuita, não se importam com o escritor jovem que precisa de ganhar dinheiro, eles procuram a obra gratuita por aí que tenha sido pirateada. Concluindo, isto não é hobby, isto é arte capitalista. Eles não compram livros para ler porque dizem ser um hobby. O hobby desse tipo de leitor é procurar na internet sites piratas para adquirirem esses livros a preço zero. E agora fui bem cancelada, mas eu aguento, ok, eu aguento. Agora, indo para autores, há alguns que sim, trabalham para receber dinheiro pelas obras. Claro que há alguns que publicam as suas obras em PDF por aí, em grupos de Facebook, para ser tudo gratuito, não é? Mas há outros que sim, importam-se. Isto aqui é bastante irónico aquilo que eu falei. Espero que a ironia não tenha passado tanto. Mas sim, eu acho que a ironia passou, porque eu detesto esses autores que publicam assim. E sim, eu posso dizer que eu, como escritora, também gosto de receber dinheiro por aquilo que eu escrevo. Enfim, o que é que eu posso dizer, não é? Há pessoas que dizem, a leitura tem que estar aberta para toda a gente. Sim, ok. Livros que sejam de aprendizagem, lúdicos e enfim. Mas obras literárias ficcionais que sejam escritas por escritores que precisam de ganhar dinheiro e que querem fazer disso uma profissão, eu acho que sim, eu acredito que isso seja necessário. Aliás, não estou a criticar esses tipos de autores, que aliás são mais do que um, porque há uns que cobram por certas obras e há outros que cobram por pequenos contos que façam também e que escrevam. Bem, como eu estava a falar, há alguns autores que sim, que trabalham para receber dinheiro pelas obras. Alguns têm os seus livros pirateados e passam mal. Há autores que eu conheço, inclusive uma das autoras parceiras aqui da Fábrica de Histórias, a Letícia Mariana, que já teve várias obras suas resenhadas aqui. Ela já teve uma das obras dela pirateadas e sentiu-se bastante mal. Aliás, publicamente ela escreveu um post no Facebook e também no Instagram em que revelava essa situação. E ela ficou muito triste e muito abalada. E isso acontece. As pessoas acham muito espanto que certos autores se sintam mal porque algumas obras delas foram pirateadas. Mas não é para ser espanto, é a realidade. Enfim, o autor escreveu para que receba dinheiro pelas obras e no fim alguém pirateou, apanhou aquilo e vendeu para toda a gente e anda aí, vendeu à borla. Eu nem sei se vender à borla faz algum sentido, mas enfim. Mas isso acontece, isso acontece e é a realidade. E acho que isso não tem que ser uma coisa espantosa. As pessoas têm que naturalizar estas questões. Por isso é que eu digo que leitura é um ato capitalista, é por esses motivos. Estes autores gostam de escrever, mas precisam de ganhar dinheiro para continuarem a fazê-lo para o mercado. Aliás, eu tenho duas opiniões acerca disto, que é, eu concordo com autores que cobrem, mas também não concordo com aqueles autores que dizem que cobram, mas acham que a leitura e que a escrita deles é um hobby. Como é que pode ser um hobby se eles depois cobram aquilo que estão a vender? Isto é uma pergunta retórica também. Porque eu acho que eu vou ser cansada por isto. Mas enfim, eu quero desafiar todos os ouvintes aqui deste podcast a comentarem estas questões e a responderem a estas perguntas que eu deixo. Mesmo que sejam retóricas, não façam de conta que são retóricas. Respondem também porque podem ter algumas opiniões também acerca disto. Bem, eu estava a dizer que isto parece um pouco hipócrita, se pensarmos assim, principalmente se esses mesmos escritores dizem que escrever é hobby, portanto, há outros que publicam e vendem, e, enfim, tudo bem, mas não dizem que é hobby, há outros que dizem que é hobby, mas depois estão aí a vender. Outra questão que eu também acho que também me defende neste pensamento de ler é um ato capitalista. O mercado editorial não é um hobby. E eu acho que isto aqui é onde uma pessoa mais vê que é um ato capitalista. A venda de livros é um ato capitalista. É certo, isto é certo. Venda de livros, ato capitalista. Não tem como vocês rebaterem a qualquer argumento quanto a isto, que isto é um facto. Todas as editoras, de alguma forma, tiram algo do autor. Até mesmo as tradicionais. Nas tradicionais, o autor é obrigado a modificar em rede para que a obra seja considerada boa, entre aspas, para o mercado consumi-la. Ou seja, o próprio mercado editorial é um ato capitalista. E isto aqui, não sei como é que alguém vai rebater um argumento destes, porque
É um facto, isto é um facto. Não há ninguém que se vire e diga há situações em que o mercado editorial é tudo gratuito. É domínio público, o que eu falei já lá atrás, que entretanto rebati também. Portanto, enfim. Continuando. Continuando e ainda indo para a parte do mercado editorial. Em alguma parte desse mercado, o autor recebe 10% do valor da capa e esses 10% nem são o valor final, já que há livrarias que revendem a outro preço. Ou seja, até mesmo as livrarias tiram algo do autor para receber. Concluindo, não é só o mercado editorial, as livrarias, bibliotecas, blá 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 blá, blá etc, 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 todos esses espaços económicos também são atos capitalistas, também se englobam em atos capitalistas. Eu falei em bibliotecas também, porque é o seguinte, vocês podem requisitar uma obra, mas também há bibliotecas que também vendem obras, não sei se vocês sabiam dessa. Eu não vou aqui dizer nomes, mas sim, nas minhas pesquisas também consegui colocar isto como uma das opções que eu tenho para revelar a minha opinião. Outra questão, se um autor que publica em plataforma gratuita retira a obra do ar para publicá-la na Amazon, o leitor chora. Dizem até ser uma falta de respeito para com os leitores. E aqui eu tenho a prova de que não é hobby. O leitor que chora ou reclama disso é leitor que não apoia o autor que gosta. Porque, se gostasse, compraria a obra. Ele teria a certeza que iria gostar, seria um hobby para ele. A ideia que dá para toda a gente que lê esse tipo de comentário e entende essas reações é que seria uma perda de tempo e um gasto de dinheiro comprar aquele livro. E outra prova de que ler é um ato capitalista é que os autores vão atrás do mercado. Hoje em dia vendem-se bem as obras de romance erótico, então escrevem romance erótico. Há uns 10 anos eram obras de sobrenatural, ficção científica, vampiros, lobisomens e afins. Os autores só procuram lucro e os leitores que não fazem por hobby também. O hobby é procurar sites piratas. Mas claro, não é generalizado, só penso que essa é a maioria. Mas sim, há leitores que só pensam em livros à borla e há autores que vão cobrando e vão atrás do mercado também, que agora vende o romance erótico à farta. E em bastante abundância até. Aliás, basta entrar aí no site da Amazon que é isso que mais tem. Enfim, o que é que eu posso dizer mais? É nada, porque depois desta deve estar cancelada igual à Michelle. Portanto, esta é a minha opinião e estas são as minhas razões pelas quais eu acredito que a leitura é um ato capitalista e não um hobby, porque temos mercado editorial, livrarias, bibliotecas, leitores que só querem coisas gratuitas e enfim. Bem, depois deste enorme cancelamento, despedimos-nos até à próxima sexta do próximo mês. É melhor terminar por aqui mesmo. E voltaremos no próxima sexta de dezembro. Dezembro, o mês do Natal. Vamos ser canceladas no fim do ano. Eu e a Michelle já estamos à espera. Eu estou muito contente, não sei porquê. Estou a ser cancelada e estou-me a rir. Aproveitem para enviar as vossas sugestões e também comentem sobre este tema. Concordam com a Michelle? Concordam comigo? Acreditam que a leitura é hobby? Se acreditam que a leitura é um ato capitalista? Se são mais românticos e têm essa ideia mais romantizada igual à Michelle? Que acreditam que a leitura é tudo e mais alguma coisa? É tudo englobado e enfim, não é nenhum nem outro. Eu acho que nós gostaríamos de não só sermos canceladas, como também conhecer as opiniões dos nossos ouvintes e também membros do grupo que também estão presentes e também comentam bastante. Enfim, escrevam sobre isso, mandem as vossas sugestões, enfim, essas coisas normais e habituais que o Plantão da Treta traz sempre. Voltaremos no próximo mês com mais um cancelamento, esperamos nós, não é? E até lá!